Amém. Glória a Deus. O Senhor fará maravilhas em nosso meio. Eu creio no poder do Senhor, no agir do Senhor. E enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor no reino espiritual, as batalhas já estão sendo vencidas, cadeias estão sendo quebradas, correntes estão sendo destruídas, porque o Senhor está indo à nossa frente, o Senhor é quem está batalhando por nós, o Senhor quem está fazendo, porque a nossa luta é do Senhor. A nossa batalha não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. E aquele todo-poderoso, aquele que tem todo o poder nas tuas mãos, é quem está pelejando por nós, é quem está fazendo, é quem está agindo. Então nós temos que descansar o nosso coração naquilo que Ele vai fazer. Você só precisa exercitar a sua fé e crer no que Ele tem te dito, crer no que Ele está fazendo, mesmo que muitas vezes você possa olhar para a situação e não enxergar nada, mas enxergue com os olhos da fé, que o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, e o Senhor vai te dar a vitória na hora certa, na hora certa. Amém? Você poderia abrir a sua Bíblia comigo? Vamos em Josué, capítulo 2, versículo 8. Todas acharam? Amém? Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem, quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos reis dos amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Dê-me algumas garantias de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe e também de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois a sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros da sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal ao que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar aos outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Vamos ler até aqui. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra.
Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo em nosso meio. E te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir hoje. Tu conheces a história de cada uma dessas mulheres aqui. Que hoje, Senhor, essa palavra venha como um renovo, como uma esperança, como um romper de algo novo sobre a vida delas. Senhor, que não seja mais eu, mas que seja o Senhor. Eu me rendo completamente em Tuas mãos. Usa-me como instrumento da Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Usa-me, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja engrandecido e que a glória, o louvor, seja dada única e exclusivamente ao que é digno, Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu gostaria de dividir com vocês a história de Raabe, a história de uma mulher que durante essa semana falou muito ao meu coração e algo que transformou a forma de eu enxergar muitas coisas. Raabe é uma prostituta, e uma prostituta que, com a sua forma de agir, com a sua posição, com a sua decisão, ela começa a reconhecer o poder de Deus, a reconhecer que Deus era o único que tinha o poder sobre a terra e nos céus, a reconhecer que Ele era com o seu povo e o que Ele tinha feito era maravilhas e as pessoas estavam com medo, com o temor do que poderia acontecer. E eu fiquei pensando como pode a mão do Senhor, o cuidado do Senhor, que tem de transformar a história da vida de pessoas, de transformar a história de uma prostituta e colocá-la no seu nome, no rol de uma das mulheres da fé. Como uma mulher que reconhecia o poder do Senhor sem antes mesmo qualquer coisa ter acontecido na sua vida. Antes das muralhas de Jericó terem sido destruídas, ela já reconhecia, ela já sabia que o Senhor entraria naquele lugar e Ele destruiria, Ele faria. Ela já reconhecia o poder do Senhor. Enquanto que até mesmo os espiões, às vezes, talvez estivessem com dúvidas. E eu pergunto para você hoje, será que a tua fé é como um exemplo como Raabe? Como está a história da sua vida? Talvez você chegou aqui sem nenhuma esperança. Talvez você tenha chegado aqui achando que a sua vida foi um fracasso até então. Mas só que o Senhor te trouxe aqui para te dizer, a minha mão é poderosa para transformar a história da sua vida. Não só, às vezes nós procuramos correr atrás de ajuda de pessoas, nós corremos atrás de quem possa nos ajudar, porque diante da situação os nossos olhos só conseguem enxergar desgraça, e o desespero bate na nossa porta, e nós começamos a procurar pessoas, saídas para o nosso problema. Só que essa mulher reconhecia que Deus poderia ajudá-la, que Deus poderia transformar a história, que Deus poderia fazer com que ela e sua família não fosse destruída. E eu pergunto para você hoje, será que a sua fé, ela é tão grande para acreditar no que Deus tem te dito? Será que a tua fé, ela é tão forte para crer nos sonhos que o Senhor tem falado ao seu coração? Será que a tua fé, ela é tão forte para quando o Senhor disser avance, você avançar, e quando o Senhor disser recue, você recua? A fé é algo sobrenatural. Sabe, a fé, ela é algo que a gente diz, eu tenho fé, mas na hora, naquele momento em que o relógio está contando, e parece que tudo vai ser destruído, parece que as muralhas naquele momento vão cair. Cadê a nossa fé? O desespero muitas vezes começa a tomar a conta do nosso coração. E muitas vezes nós achamos, eu acho que o Senhor não vai fazer. Eu acho que o Senhor não vai agir. Só que hoje eu vim dizer aqui para você, a mão do Senhor, ela é poderosa para transformar a tua e a minha história. Não importa como você chegou aqui, não importa como está a sua história, não importa o cenário que você está vivendo, o Senhor te trouxe aqui para te dizer, eu sou contigo, eu vou fazer. E quando nós olhamos, se você olhar, você vê que as muralhas eram mais fortes, não eram?
As muralhas, elas eram grandes, elas eram de proteção. Só que as muralhas são destruídas, as muralhas caem, e a única coisa que resta é a casa de Raabe. E isso diz aqui, se você for comigo rapidinho, se você estiver com a sua Bíblia aberta. Se você for no capítulo 6, no versículo 22. Josué disse aos 2 espiões, vamos voltar, vamos no 20. Quando o povo, ouvindo o som da trombeta, gritou com toda a força, de repente o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava e a tomou com suas espadas. Destruíram completamente tudo que havia dentro dela, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões, cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta, tirem-na de lá, com toda a sua família. Então os homens que havia espionado a terra, entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe, dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel. Jericó foi destruído, mas a casa de Raabe não foi destruída. Porque a casa de Raabe, ela acreditou, ela tinha fé que o Senhor era poderoso para salvá-la, para cuidar dela, para transformar a história da vida dela, que ela pendurou um cordão vermelho. E essa frase, o cordão vermelho, foi algo que me marcou demais. Você sabe por quê? Porque todas nós carregamos uma marca vermelha. Você carrega uma marca vermelha porque Jesus morreu na cruz para que você fosse salva. Jesus morreu na cruz para que você fosse liberta. Jesus morreu na cruz para que você saísse do mundo da morte e tivesse vida. Você carrega a marca de Cristo. Você carrega o sangue de Jesus. Então entenda que quando você caminha, o diabo enxerga uma marca. O diabo enxerga um cordão vermelho em você. E ele diz, eu não posso destruir, eu não posso frustrar os sonhos, eu não posso tocar, eu não posso fazer, porque eu e você temos a marca. Você tem a marca, você nasceu para dar certo, você nasceu para viver as promessas de Deus para a sua vida. Agora você precisa exercitar sua fé, você precisa olhar para você e dizer, Senhor, me dá fé. Me dá pelo menos um grão de mostarda, o que seja, o que eu preciso, como ela precisa ser, para que o teu nome seja engrandecido, para que eu creia, para que eu avance, para que eu enxergue que as muralhas em volta da minha vida serão destruídas, mas eu e minha casa não. Porque eu carrego uma marca, eu carrego uma promessa, eu carrego algo de muito valor. Você precisa começar a enxergar isso, que você é marcada. Você carrega algo precioso. Você carrega uma marca que o diabo não pode segurar. O diabo não pode te deter. O diabo não pode destruir nem frustrar os planos do Senhor sobre a sua vida. Você precisa hoje sair daqui na certeza de que, Senhor, hoje me faça uma mulher de fé. Faça com que o meu nome seja escrito nesta lista de mulheres de fé. Que o meu nome seja dito no meio de rodas como serva do Senhor. Que o meu nome seja visto como aquele que tem o poder de transformar a história da minha vida. Você precisa entender de que nós queremos ter uma vida muito vitoriosa. Nós queremos, como no capítulo 1 de Josué diz, que o Senhor diz a Josué que nada poderá te deter, nada poderá te impedir de agir, de fazer, de cumprir os meus planos. Só que quando nós desejamos cumprir os planos do Senhor,
nós precisamos entender que, para isso, nós precisamos estar no centro da tua vontade. Estar no centro da vontade do Senhor é renunciar os nossos sonhos. Estar no centro da vontade do Senhor é renunciar às nossas vontades, para que a vontade do Senhor seja feita, para que eu viva os planos de Deus. E Deus dá uma ordem a Josué: avance, passe o Jordão com este povo, porque eu prometi que daria uma terra prometida. Eu prometi ao seu antepassado. Entenda que as promessas do Senhor, elas não foram apenas ditas para você num momento de alegria, num momento em que você veio para o culto e de repente acabou. Com o tempo foi passando e você olha a situação e você diz: parece que está tudo tão difícil, parece que aquilo que o Senhor me prometeu é coisa da minha cabeça. Entenda que as promessas de Deus, elas foram feitas e o Senhor te entregou as promessas para que você entenda de que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele vai fazer, mas você precisa entender que você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa obedecer o que o Senhor tem dito. Você precisa ouvir a voz de Deus e entender: será que eu quero fazer a tua vontade, não a minha? Eu quero que os teus planos, e eu estou dividindo essa mensagem, porque durante esse mês, enquanto nós estávamos organizando a questão da conferência, Ouse Sonhar, é uma conferência em que eu faço na dependência do Senhor, em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Em todos. E no começo do ano, o Senhor me deu, inclusive, a direção das cores. E eu não entendia. E eu falava: um marrom, um dourado, um branco. E as artes chegavam e eu dizia: não é isso. Não é isso. E eu falava: Senhor, será que foi realmente o Senhor quem falou comigo? Eu vou aceitar qualquer... O tempo está passando. Ela já era para ter sido lançada, mas a arte não estava pronta. E eu disse assim: Senhor, eu vou fazer com essa mesmo. E o Senhor disse: não. Você vai aprender a me obedecer. Você vai aprender a avançar quando eu digo para você avançar. Você vai aprender a ficar no lugar quando eu digo que você precisa ficar. E eu, quando li essa palavra, falei: Senhor, eu quero que o meu ministério seja irresistível no reino espiritual. Eu quero que o meu ministério, Senhor, aquilo que o Senhor tenha confiado nas minhas mãos, possam ver que é o Senhor quem peleja, que é o Senhor quem faz. E eu dizia: não, não é essa, não é algo que o Senhor me disse. Inclusive, eu escutei um seguinte comentário: então você precisa perguntar para o seu Senhor como é que é. E aquilo me entristeceu quando eu ouvi. No exato momento, uma pessoa me mandou uma mensagem e disse: eu estou intercedendo para que a pessoa que está criando a arte possa ser inspirada da forma como o Senhor deseja. E nós começamos a orar, e eu disse: Senhor, Tu és o Deus que foi com Josué nas suas batalhas, nas suas conquistas. Tu és o Deus que foi com Josué. Tu és o Deus que transformou a história de Raabe. Seja comigo nessa conferência, seja comigo na minha vida, seja comigo. E em questão de minutos, a arte chegou no celular. E quando eu olhei, o Espírito Santo falou: é essa. E quando eu olhei a arte, eu comecei a entender o que o Senhor estava fazendo. Porque no começo, quando o Senhor nos mostra a direção, cabia a nós apenas obedecer. E dizer para Ele: eu confio no que o Senhor está me dizendo. Eu confio que o Senhor vai fazer. Eu confio nas Tuas mãos. Não são mais as minhas, mas são as do Senhor. E quando eu vi, o Senhor me mostrou a arte. O Senhor me disse: minha filha, agora você vai entender que as cores coincidem com o tema que eu te disse. Deus ainda realiza sonhos. Deus realiza sonhos. E eu fiquei pensando: mas por que dessas cores, Senhor? Porque o marrom representava sonhos secos. Sonhos que foram esquecidos.
Sonhos que foram deixados para trás. Sonhos que foram abandonados por mulheres, por demora do tempo, por acreditar, por enxergar em mentiras, dizendo que aquilo que o Senhor te disse um dia não aconteceria. E eu disse, e o porquê do dourado? O Senhor me disse na madrugada de hoje, porque o dourado significa o ouro. E vai ser mais puro, vai ser mais grande, vai ser mais valioso do que você possa imaginar. Então eu queria te dizer, o que Deus tem prometido para você, o que Deus sonhou para você, você precisa apenas obedecer, colocar no centro da vontade dEle e dizer, Senhor, me ajuda, me faça forte e corajosa. Me faça forte e corajosa, me faça avançar, me faça acreditar como aquela mulher que pendurou apenas um cordão, um barbante, acreditando que aquilo significaria o sinal de que enxergaria e a sua história seria mudada. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, você não tem apenas um cordão. Você tem a marca de uma promessa. Você tem o sangue que é algo de maior valor. Você foi comprada pelo sangue. Você não foi comprada por qualquer coisa. Você não foi sonhada por qualquer coisa. Sabe, esses dias eu ouvi a seguinte frase. Quando o Senhor te fez, Ele já tinha sonhado com algo específico. Porque eu não sei você, mas eu, muitas vezes, acreditava quais são os sonhos de Deus para a minha vida. O que Ele sonha para mim? Qual o propósito que eu nasci? Eu escutava tanto falar sobre propósito, e eu dizia, qual o propósito do Senhor comigo? Foi quando eu entendi que é a hora que você se render no centro da minha vontade. Quando você decidir avançar quando eu mandar você avançar. Quando eu decidir dizer, faça, diga, e você fizer, você vai entender quais são os propósitos. Você vai entender quais são os sonhos. Você vai entender qual é a direção. E você vai entender de que as suas lutas, elas não serão vencidas pelas tuas mãos. Porque se você for caminhar comigo, em todos os capítulos mais à frente, olha, se você caminhar no capítulo 8, os israelitas derrotam Ai. E o Senhor, é interessante que o Senhor disse antes a Josué, não precisa ter medo, porque eu destruirei, antes da batalha acontecer. Antes. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer, eu destruirei os seus inimigos. Eu transformarei a história da sua vida, antes que você veja tudo isso. Você só precisa acreditar como Josué acreditou. Você só precisa ter fé como Raabe teve. E entender de que as suas lutas, da mesma forma como o Senhor fez com que Josué conquistasse o sul, conquistasse o norte, conquistasse as terras que ele havia dito no começo do capítulo 1, de que ele daria, ele fez, ele cumpriu, ele agiu. E todas as lutas foram conquistadas pelo poder do nome do Senhor. Em todas as lutas Deus disse, eu vou fazer, eu vou entregar nas tuas mãos. Você vai, porque você vai vencer, eu vou colocar nas tuas mãos. E enquanto eu lia essa palavra, enquanto eu acreditava, o Senhor me dizia, as tuas lutas quem vai vencer sou eu. As tuas batalhas quem vai vencer sou eu. As tuas batalhas pertencem a mim, porque você carrega um propósito. Você carrega algo que eu coloquei no seu coração. E eu comecei a entender que Deus tem um poder tão grande de transformar a história de uma pessoa. Tem um poder tão grande, porque Ele transformou a história de uma prostituta numa mulher de fé. E Ele transformou a minha história de uma mulher cheia de medos, inseguranças, com sentimentos de inferioridade, em alguém que tem sido moldada todos os dias pelo cuidado do Senhor.
Eu digo aqui com muito temor, hoje eu subi sem conseguir escrever uma frase do que eu iria dizer. E eu liguei até chateada no momento para o meu esposo e disse, eu não consigo escrever. E ele me disse, fala o que o Espírito está ministrando a você. E eu olho para a minha história e eu chego aqui e falo, como pode uma pessoa com tantos medos, tanta insegurança, tanto tempo prisioneira de mentiras que foram contadas sobre mim, ser usada pelo Senhor para dizer, precisamos ser mulheres de fé. Precisamos acreditar no que Ele tem dito. Porque eu não sei para você, mas para mim muitas vezes é muito difícil acreditar nas coisas que o Senhor tem feito. Eu tenho muitas promessas, mas às vezes eu digo para você que eu encosto a minha cabeça no travesseiro e eu digo, Senhor, será que sou eu mesma quem o Senhor tem dizendo tudo isso? O Senhor sabe quem eu sou. Eu sou tão cheia de medos. Eu sou tão pequena. Eu sou tão insegura. E o Senhor tem me dito todos os dias, mas eu vou te transformar. E eu subi hoje, enquanto eu dei os primeiros passos, eu disse, obrigada, Senhor, porque o que eu mais te pedi aconteceu. O Senhor me libertou de um medo que me aprisionava. Um medo em que eu achava que eu não seria usada. Um medo em que muitas vezes eu achava que eu ia vir aqui e não seria capaz de ministrar sobre a palavra, sobre o poder de um Deus que tem feito tantas maravilhas na minha vida. E nessa segunda-feira eu fui num culto de mulheres. E quando eu cheguei, existia uma pregadora naquela noite, famosa, conhecida. E quando eu estava naquela sala, no meu pensamento eu dizia, Senhor, o Senhor tem me levado a lugares, me colocado a mesas. Será que realmente está tudo certo? E enquanto aquela mulher entrou na nossa direção, ela disse assim, você poderia compartilhar aquilo que o Senhor falou ao seu coração? E naquele momento eu olhei para aquela mulher, um gelo tomou conta de mim. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fui embora antes? Eu tinha entendido que era para eu ir embora, e eu desobedeci, agora eu estou aqui. E eu falei, bom, eu vou conversar, vou brincar, e essa mulher vai esquecer do que ela falou. E eu comecei a brincar, aquele jeito brincalhão. E eu havia conhecido uma pastora há um tempo atrás, que eu estava na conferência dessa mesma igreja. E ela me disse assim, eu quero sentar bem perto de você, para ouvir tudo aquilo que você tem para falar. E eu falei, mas você vai ser gracinha, né? Eu achei que tivesse esquecido, eu achei que eu ia dominar a brincadeira. E enquanto eu sentei na mesa, essa pastora sentou na minha frente e ela disse, nós estamos prontos para ouvir. Eu na hora falei assim, Senhor, o que eu vou falar? Eu não tenho nada para dizer. O que eu vou dizer? Deus, o Espírito Santo ministrou o meu coração. O Senhor tem feito muitas coisas. O Senhor tem feito grandes coisas na sua vida. Mas você sabe qual é o problema? Muitas vezes nós achamos que o que Deus está fazendo, o começo da obra dele na nossa vida, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. E não precisa ser dito. Enquanto eu
pensei em tudo que havia acontecido do tempo para cá. Enquanto eu contei da conferência, de novos projetos, o Senhor foi falando ao meu coração. Eu estou realizando, eu estou fazendo, e o que eu vou fazer é muito mais, porque aquilo que nós pedimos é pouco, perto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E enquanto eu disse para essa mulher o que o Senhor ministrou ao meu coração sobre Raabe, ela me disse: você vai dizer para outros lugares, porque muitas pessoas precisam ouvir, e eu precisava ouvir essa palavra. E eu decidi dividir isso com você, porque o Senhor tem te dito promessas, o Senhor tem dito coisas para você que você sonhou há muito tempo, mas você não está tendo a fé suficiente para acreditar que Ele pode fazer. Você não está tendo fé suficiente para acreditar. Ele me prometeu, Ele vai cumprir. E se você ler toda a história de Josué, você vai ver que todas as promessas que o Senhor fez, todas elas se cumpriram. Todas elas se cumpriram. E se você for no capítulo 1, Deus diz a Josué: você será irresistível, nada poderá te deter. Seja forte, seja corajoso. O Senhor diz 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Corajoso significa, no momento do desespero, você olhar e falar: aquele que me prometeu vai cumprir. Aquele que me disse que ia fazer, vai fazer. Não foram as pessoas que me disseram. Não foi um médico quem me disse. Não foi um advogado. Não foi ninguém. Foi Ele quem me disse que faria. Ele me disse que faria. Ele me disse que me levaria. Ele tem me levado. Só que aprenda de que você precisa valorizar os primeiros começos. Você precisa dar valor ao que já está sendo trazido aos seus olhos. Você precisa dar valor de que essa promessa ela é verdadeira, de que essa promessa ela é real, de que essa promessa ela existe. Ela existe. E que pelos olhos da fé, você vai tomar posse dela hoje e vai dizer: Senhor, eu quero me colocar no centro da tua vontade. Eu quero acreditar, porque não é o homem quem está me dizendo, é o Senhor. E eu quero acreditar que eu vou romper qualquer batalha que precisa, porque o Senhor vai à minha frente. O Senhor é quem me diz: seja forte, seja corajoso, avance, faça, eu sou contigo. Entenda que o propósito de Deus, isso que eu comecei depois a entender, o propósito de Deus, quando Deus criou Jeremias, a palavra diz assim, que antes mesmo que Jeremias nascesse, o Senhor o havia constituído profeta das nações. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes mesmo que você nascesse, o Senhor a constituiu com este propósito. Antes mesmo que você nascesse, o Senhor te constituiu com este propósito. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser quebrados. Os propósitos de Deus não podem ser destruídos. Então, toma posse disso. Aquilo que Deus me prometeu não pode ser destruído. Ele me prometeu. Foi Ele quem me disse que faria. Ele me disse. Ele me disse. Ele te disse que faria. Ele disse que restauraria seu casamento. Ele disse que traria seus filhos. Ele disse. Foi Ele quem te disse. Ele não mente. Ele não mente. Muitas vezes nós nos esquecemos do que o Senhor nos disse. Esquecemos das suas promessas. Mas o Senhor não se esqueceu. O Senhor não se esqueceu do que Ele te disse. Ele não se esqueceu do que Ele te prometeu. E Ele não esqueceu do propósito que Ele te criou.
Então que hoje você possa dizer ao Senhor: Senhor, o desejo do meu coração é ser inabalável. O desejo do meu coração é olhar para as muralhas que cercam a minha história e entender de que elas serão destruídas. Pelo poder do teu nome, elas serão destruídas, elas cairão, mas a minha casa, a minha história permanecerá. Porque tu és o meu Deus, tu és o meu socorro bem presente. Tu és aquele que estendeu a mão. Tu és aquele que permitiu que o teu único filho, Jesus Cristo, fosse morto na cruz para me salvar. Eu carrego uma marca. Eu carrego uma marca. E que infelizmente, triste, muitas vezes nós não enxergamos e não damos valor por esta marca, que é o sangue de Jesus. Mas você foi comprada. Você foi resgatada. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que quando Ele me chamou, eu fui tirada do mundo da morte. Eu estava sendo destruída por sentimentos. Eu estava sendo destruída por uma sociedade. Eu estava triste, sem esperança. Mas um dia, pela graça, eu ouvi Ele me chamando e me trazendo para perto, curando as minhas feridas, transformando a minha história, tirando os meus medos e dizendo: não importa o que disseram de você, não importa o que você viveu, não importa me dizer nada, não me importa você me dizer as noites que você é tão pequena para as coisas que eu tenho confiado em suas mãos. Não me importa, porque não é você quem vai fazer, não são as pessoas, mas é a mão de Deus. É a mão de Deus. A mão de Deus, ela é poderosa para transformar a história da sua vida. Não agarre as coisas que te disseram. Não fique agarradas a um passado. Mas se agarre a uma esperança hoje. Há uma esperança hoje. Hoje você vai sair daqui caminhando e levantando todos os dias e dizendo: eu carrego o sangue de Cristo. Eu carrego uma marca na minha vida. E no reino espiritual, o diabo enxerga. E ele não pode mais me parar. Ele não pode mais impedir com que eu avance. Ele não pode mais impedir que as promessas de Deus se realizem na minha vida. Ele não pode. Eu carrego uma marca. Eu carrego uma marca. Eu carrego uma promessa. De quem me prometeu. É fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Que você hoje saia daqui na certeza de que o Senhor te trouxe para te dizer: eu estou fazendo maravilhas. Eu destruirei os seus inimigos, mas você não será abalada. Eu pelejarei por você. Eu irei à sua frente e direi para você: não tenha medo, fique em paz, porque eu já fiz. Eu já entreguei o inimigo nas tuas mãos. Essa batalha você já venceu. Acredite, acredite, acredite. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: você vai vencer. Olha para o teu cenário, e aquilo que você enxergava que ia te destruir, aquilo que você enxergava de que era mais forte, era a fortaleza. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu destruí a fortaleza, que eram os muros de Jericó. Eu destruí a fortaleza, e sobreviveu a casa de uma mulher de fé. Hoje o Senhor te trouxe aqui para olhar para o seu cenário e dizer:
eu vou sobreviver. Porque o Senhor marcou a história da minha vida. E a partir de hoje, eu não serei mais a mesma. A partir de hoje, eu não terei mais dúvida das suas promessas. A partir de hoje, eu não questionarei mais aquilo que o Senhor me disse. A partir de hoje, eu não terei mais medo de avançar. A partir de hoje, eu serei irresistível, porque Tu és comigo. Tu és comigo. Será que você poderia ficar de pé? Hoje o Senhor está falando com mulheres que tiveram promessas, que têm promessas, mas a sua fé tem te segurado. Os seus pensamentos têm causado dúvidas no seu coração. O seu cenário, por muitas vezes, quando você e o Senhor, você tem dito: eu acho que eu não vou vencer. E talvez você esteja fraca, cansada, com dificuldade até mesmo de acreditar que tudo que o Senhor te prometeu vai acontecer. Hoje o Senhor está falando a essas mulheres. Hoje é uma noite em que o Espírito Santo ministra ao meu coração, de que é uma noite de romper no reino espiritual. Hoje é uma noite de romper no reino espiritual. Você não enxerga o que está acontecendo, mas cadeias estão sendo destruídas. E o Senhor está entrando com provisão na sua vida. E se você é essa pessoa, eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque nós, a intercessão, vamos orar pela sua vida. E nós vamos declarar que há uma nova história. As muralhas da sua vida cairão, mas você será inabalável. Você será inabalável porque o Senhor é contigo. Tudo aquilo que tirava a paz, tudo aquilo que tirava de acreditar, toda aquela palavra que foi dita para você, tudo aquilo que aconteceu na história da sua vida, que te fez desistir e acreditar de que as promessas não se passavam de apenas palavras ditas. Hoje o Senhor está te trazendo aqui, porque todas essas ações vão ser quebradas, vão ser destruídas, e você romperá no reino espiritual, e você viverá todas as promessas do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.